Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo dessa série, dessa trilha formativa de liderança educacional da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou a professora Solima Silva, assessora pedagógica pelo Departamento de Educação Básica, e esse é o segundo vídeo de 14 dessa trilha que você, como líder escolar, sendo gestor formal ou informal, professor, educador que trabalha diretamente com a educação, mais uma vez, numa posição formal ou informal de liderança, você pode usufruir dessa formação com convidados que participaram comigo numa pós-graduação na Irlanda em liderança e gestão escolar. E hoje eu estou aqui com meu colega queridíssimo, direto do Ceará, Ailton Pinheiro. Ailton, muito obrigada por ter aceitado o convite e ter achado um espaço na tua agenda. Obrigado, amigo. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra. Gente, esse homem é uma sumidade. Estou usando as palavras que ele usa, porque ele é mesmo. E eu quero que vocês peguem papel e caneta para anotar, porque ele vai falar muito sobre protagonismo e liderança na aprendizagem, né? A questão de caminhos para a autonomia estudantil. E eu vou ler assim um pouco, né, um resumo do currículo dessa pessoa. Ele é graduado em letras, inglês e português pela Universidade Estadual do Ceará. Atuou como tutor presencial do Polo Oroz, é isso mesmo que fala? Isso. Falei errado não, né? No Ceará, pela Universidade Aberta do Brasil, com o curso Letras e Espanhol ofertado pela Universidade Federal do Ceará. Professor de inglês no curso Idiomas Skill de 2005 a 2007 e do CCAA, ou CCAA, de 2009 a 2014. Foi professor substituto da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, também no Ceará, e da Universidade Estadual do Ceará, de 2012 a 2013, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Estou falando que o cara é fera. No campus de Iguatu, de 2013 a 2014. Desde 2014, o Ailton é professor do quadro efetivo do IFE Ceará, né, o Instituto Federal, no campus Cedro. Ele possui especialização em docência da língua inglesa pela Universidade Integrada AVN, especialista em liderança, educação e liderança e gestão na educação pela Mary Immaculate College, onde eu tive a alegria de conhecê-lo, lá na Irlanda, e possui certificado no programa de treinamento de professores TESOL, que é Teaching English to Speakers of Other Languages, ensinando inglês para falantes de outras línguas, pela Northern Virginia Community College, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Mestre em História pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central. Essa é a pessoa que vai nos guiar nessa conversa conosco nesse vídeo. Então, Ailton, mais uma vez, obrigada e o tempo é todo teu. Aí que agradeço, minha amiga. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Tá aparecendo? Ainda não. Não, deixa eu ver aqui. Agora sim, aí só falta a tela inteira. Tudo Perfeito. ok? Sim. Pronto, gente. Então, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vou tentar compartilhar um pouco de uma experiência que eu tive no Campus Cedro, né? Que me ajudou muito nos estudos enquanto eu tive na Irlanda, onde eu tive o prazer de conhecer a Solimar. Então, o título dessa apresentação é Teacher Leaders in Action, a Reflective Approach. Seria Professores Líderes em Ação, uma abordagem reflexiva e ativa. A minha apresentação vai ser basicamente sobre esses tópicos, né? Vou começar traçando um pouco a minha trajetória profissional, não, porque já foi mencionada pela Solimar, algumas das motivações, depois um pouco sobre a filosofia da liderança educativa, baseado em conceitos e estudos que nós tivemos durante o curso na Mary Immaculate College, o desafio identificado, o plano de ação que foi desenvolvido e os impactos que esse plano teve, né, e depois uma avaliação desse plano de ação. Depois falar um pouco sobre ensino, aprendizagem e desenvolvimento profissional, essa vai ser uma parte mais teórica, né, e por fim eu vou mostrar para vocês como foi esse plano de ação que nós desenvolvemos no IFCE Campus Cedro. Aqui temos apenas algumas imagens ilustrativas do pouco da minha realidade. Aqui vocês podem ver uma foto mais antiga, né? Eu sou
essa criança aí que está de chupeta, de calça, bem introvertido, bem fechado nessa foto, doido para sair dela, detestava tirar fotos. É, venho de uma família muito humilde do interior do Ceará, né, do município de Oroz, no distrito de Guaçucê, que é para mim Iguaçucéu, a terra que eu mais amo nesse mundo. Eu tenho logo aí, após duas fotos, do fundo da minha casa, né? Vou dizer que é o meu quintal. Tem esse açude aí no fundo, e eu achei essas fotos muito simbólicas, porque elas representam muito da realidade, da mutação das coisas, né? Desses processos, desses desafios que a gente enfrenta e que muitas vezes a gente acha que eles são permanentes, mas como tudo no mundo é passageiro, tudo passa, tudo muda, né? Então, nossas atitudes perante as situações da vida vão nos ajudar a causar também as mudanças necessárias para um cenário menos inóspito, né, menos desafiador, menos desgastante. Aí em cima tem uma foto com a minha mãe, que é a minha líder máxima, né, uma das maiores figuras de liderança em toda a minha trajetória de vida, é, junto com meu pai, criou quatro filhos, uma vida muito difícil, e durante o pior período da nossa trajetória, ela segurou as pontas sozinha em casa, enquanto meu pai trabalhava como caminhoneiro, né, viajando o país afora. Foi um período muito difícil, mas que ela conseguiu administrar e liderar a casa de maneira exemplar, né, a minha inspiração maior. Logo aqui abaixo nós temos uma foto do Instituto Federal Campus Cedo, né, onde eu costumo chamar que é a minha segunda casa. Aqui, bem no centro, sou eu, cantando, e essa foto é muito simbólica porque ela sinaliza muito do que me motivou a empreender esse plano de ação, né, que é desenvolver o senso de liderança, de autonomia, de protagonismo nos estudantes, principalmente aqueles estudantes que se sentem mais vulneráveis, que se sentem menos capacitados, que se sentem menos preparados para enfrentar situações de exposição, né, como são falar em público, cantar. Ao longo de toda a minha trajetória, eu escutei muitos relatos de alunos que passaram por experiências muito difíceis, como eu também passei. Então, essa foto é muito simbólica porque ela representa uma superação das muitas que a minha trajetória me permitiu vivenciar. Eu sempre gostei de música, foi por conta da música que eu aprendi inglês, e eu sempre quis cantar, sempre gostei de cantar, mas cantar para mim sempre foi uma atividade desafiadora demais, porque o fato de eu estar exposto, né, muito vulnerável naquela situação de exposição, me deixava muito inseguro, mas, obviamente, com as práticas e as pessoas adequadas, as pessoas certas, nas horas certas, eu consegui superar esses medos, e essa foto é bem simbólica com relação a tudo isso que a gente vai conversar. E, por último, tem uma foto da turma toda do Brazilian Cohort 2024, nós lá na Irlanda, visitando uma das muitas escolas que nós visitamos, naquele país maravilhoso, e aí vamos passar adiante. Vou começar com essa citação do Paulo Freire, né, que fala que líderes não agem de forma dialógica, líderes que não agem de forma dialógica, mas insistem em impor suas decisões, não organizam as pessoas, eles as manipulam, não libertam, nem são libertados, eles oprimem. Isso me lembra muito vários momentos durante a minha trajetória em que alguns professores impunham determinadas ações que nós, estudantes, não nos sentimos à vontade para fazer, sem o devido preparo, sem o devido estímulo, tudo era muito, a avaliação era totalmente quantitativa, você vai porque vai valer pontos, se você não fizer, você fica sem o ponto, mas não havia ali uma preocupação com o nosso estado emocional, como é que a gente ia lidar com aquela situação de exposição, era para apresentar um seminário, era para apresentar um número artístico no evento, etc. Então, aquilo mexeu muito comigo, e essa citação vai ao encontro desse raciocínio, né? Ou seja, líderes que não agem de forma dialógica, que não escutam, não praticam o que o Alves chamou de escutatória, né? Não escutam seus alunos, não estão atentos às suas fragilidades, às suas questões pessoais, eles impõem, eles manipulam e machucam muitas pessoas. Inclusive, criam traumas nessas pessoas, né? Por experiências mal sucedidas ao longo dessa trajetória acadêmica, e acabam ficando presos pela própria prática, né, de uma prática impositiva, autoritária, que não se permite estabelecer um diálogo mais humano consigo mesmo e com as pessoas com quem está lidando.
Então, eu vou entrar um pouco na parte teórica, que me foi bastante instigante durante o tempo em que eu estive lá na Mary I, como a gente costuma chamar, o Mary Immaculate College, na Irlanda. Tomei contato com o trabalho dos pesquisadores Anderson e Sun, de 2017, em que eles vão problematizar os tipos de líderes, né? Essa terminologia mais técnica para tentar caracterizar alguns tipos de líderes. Vou tentar passar aqui rápido para não perder muito tempo. Então, selecionei aqui alguns dos tipos de líderes sobre os quais eles discutem nessa obra. A primeira deles é a liderança carismática ou transformacional, cujas características os autores elencam ser a paixão e autoconfiança, uma visão inspiradora, motivação elevada, estímulo intelectual, autossacrifício, demanda das pessoas que estão sob esse tipo de liderança o sacrifício até mesmo daquelas coisas que elas gostam de fazer em prol de alcançar um objetivo comum estabelecido ali pelo líder, que todo mundo vai ter que sacrificar para alcançar esse objetivo. Aí nós temos a liderança transacional, que foca nas recompensas contingentes, controle por exceção, ou seja, ativo ou passivo. Esse controle por exceção seria aquela liderança transacional ativa que antecipa problemas e já age no intuito de tentar evitá-los. Ou então, essa liderança transacional passiva, que espera que os problemas ocorram para poder depois lidar com eles. A liderança ideológica, que é uma visão mais ancorada em valores sociais e pessoais, crenças, princípios, tradições compartilhadas, né, o saudosismo por um passado idealizado. Nesse tipo de liderança a gente percebe que existe um saudosismo pelo tradicional, né, o professor como centro do processo de ensino e de aprendizagem, o detentor de todo saber. E aí nós temos o próximo tipo, que é de liderança pragmática, que foca na resolução de problemas com foco nas causas, um conhecimento técnico, sensibilidade ao contexto, ou seja, analisa todos os fatores envolvidos em determinada situação com o intuito de solucionar problemas. Outros tipos de liderança, ainda na mesma obra, são a liderança servidora, que é em inglês o servant leadership, que eu já deixei aqui destacado, porque foi o tipo de liderança com o qual mais me identifiquei, né? Dentro desse tipo de liderança, nós temos um serviço ao outro, uma abnegação, humildade, ética, desenvolvimento humano, reforça o trabalho em equipe. Então, a empatia, eu vou dizer, seria um dos cernes da prática desse tipo de líder, de estar sempre buscando entender quais são as questões particulares das pessoas que estão sendo ali lideradas, e tentar escutá-las, na perspectiva do Rubem Alves, né, exercitar a escutatória, e não só a questão da oratória, ter que dizer, ter que impor, ter que orientar, mas escutar no sentido de tentar entender os motivos, os desafios, e nessa compreensão tentar ajudar. Os autores chamam a atenção para uma problemática nesse tipo de liderança, e eu concordo com eles, que está justamente ligada a essa questão da abnegação, né? Quando eu esqueço que, enquanto líder, eu também sou ser humano, que eu não posso me deixar sobrecarregar, né, com todas as demandas que estão ao meu redor, preciso saber administrar bem esses desafios que vêm das pessoas que eu estou liderando, mas que também são meus, né, as minhas questões particulares, eu preciso também considerá-las para poder administrar todos os demais da melhor maneira possível. E aí nós temos a liderança autêntica, que está focada na autoconsciência, na transparência relacional, coerência moral, exclusão de líderes narcisistas, né? Busca sempre eliminar do foco esses líderes que acham que estão totalmente formados, são o exemplo a ser seguido, paradigma para todos os tipos de liderança. Nós temos a liderança ética, que foca na justiça, integridade, honestidade, exemplaridade e gestão explícita da ética, coerência entre discurso e atitudes. Nós temos a liderança distribuída, compartilhada, que foi muito debatida ao longo dos nossos estudos na Irlanda, que tem a ver com essa prática coletiva de liderança, né? A liderança ela é descentralizada, não recai sobre uma pessoa só. Dentro da obra do Anderson e Son, eles fazem até um comparativo com os times de esporte, por exemplo, né?
onde eu tenho ali um treinador, que é uma liderança máxima, mas para fazer a coisa acontecer, eu tenho vários papéis diferentes sendo desempenhados no campo, e cada um, consciente da sua participação, executa com autonomia a sua parte, né? Então, essa liderança compartilhada, ela é bastante instigante para mim, porque realmente é importante que você distribua ações e possibilite que as pessoas possam, com sua autonomia, com seu protagonismo, colocar em prática, enfrentar os próprios desafios, superar os próprios desafios e aprender com essas experiências. Esses dois tipos de liderança, a liderança servidora e a liderança distribuída, estão no cerne do plano de ação sobre o qual eu vou falar no final da minha apresentação, que foi o plano de ação que nós colocamos em prática aqui em Cedro. Ainda nos estudos de liderança, vou trazer a liderança docente na perspectiva de Câmara Zuman, et al. 2020, dizendo que essa liderança docente, ela precisa ir além da sala de aula, né? Ela não se limita ao contato do professor com os alunos, mas ela vai além disso, né? O contato dos professores com os outros professores e professoras, com os gestores e gestoras, esse intercâmbio, né, de experiências e saberes para que as ações sejam colocadas em práticas e que elas sejam exitosas. Outro ponto destacado na obra é a relação dialógica. A relação dialógica em que professores e alunos, através do diálogo, se estimulam, né, se conhecem, se inspiram uns nos outros a partir de experiências, essas partilhas de experiências, e depois essa liderança distribuída que eu já mencionei no slide anterior, né? Não centralizar a liderança numa pessoa só, mas também buscar atribuir ações e também dar autonomia para que essas outras pessoas possam executar suas ações de modo efetivo. Já na obra de Trust e Fullan, Trust 2012 e Fullan 2003, falando sobre aprendizagem profissional, eles focam na importância do estabelecimento de redes de aprendizagem, que é justamente isso que a proposta desse evento traz, né? Ou seja, essa rede interinstitucional, né, de pessoas, de profissionais da educação, trocando experiências, aprendendo junto, faz parte de todo um processo de transformação e de superação de desafios, né, que nós bem sabemos, a educação brasileira, a educação pública, ou seja, privada, ela sempre vai trazer muitos desafios que, para serem superados, há que haver, né? Eu acho essencial que haja essa rede de aprendizagem, essa partilha de saberes, de experiências. É a deliberação contínua, que vai exigir que nós possamos refletir, sentar, compartilhar essas experiências, a partir delas traçar caminhos e estratégias para superá-las. A dimensão cognitiva, e assim como a cognitiva, também a dimensão emocional, né? Vou falar sobre as duas de modo unívoco aí, embora sejam questões diferentes, mas que estão em diálogo muito íntimo, né? As questões mentais, as questões emocionais, que precisam ser discutidas, isso vai muito ao encontro da nossa proposta de ação, porque foi justamente a questão emocional interferindo na questão cognitiva que me proporcionou esse insight de, olha, eu acho que está faltando uma experiência de sala de aula que possibilite aos alunos, que ofereça a esses estudantes, a oportunidade de, refletindo, né, deliberando, conhecerem suas fragilidades, tentar descobrir as causas dessas fragilidades e, a partir daí, tentar traçar caminhos, tentar desenvolver estratégias para superá-las. Mas não focar exclusivamente nessas fragilidades, né? Lembrando também que há ali muitas potencialidades, e essas potencialidades precisam ser enaltecidas, precisam ser reconhecidas, precisam ter visibilidade, para que a partir delas eu possa me preparar para enfrentar os desafios
aquilo que me deixa menos, que me faz sentir muitas vezes menos preparado para enfrentar determinado desafio. E aí nós temos a dimensão motivacional, que é um fator preponderante nesse cenário, e no qual o professor, a professora líder, desempenha papel fundamental, né, que é motivar as estudantes, os estudantes, de maneira específica, conhecendo essas pessoas de perto, conhecendo seus potenciais e focando nesses potenciais, tentar desenvolver práticas que não se limitem à sala de aula, mas que extrapolem o espaço da sala de aula, que os motivem, as motivem a buscar desenvolver seus potenciais e superar seus medos. E eu destaquei aqui, acrescentei, né, na verdade ela não está, essa dimensão ideológica que eu coloquei aqui na base do slide, ela não está prevista na obra dos autores, mas achei interessante colocá-la e chamar a atenção para essa terminologia, né, da ideologia, que é um conceito muito debatido, muito discutido em várias ciências, e aí eu puxo para a minha área de estudos, que é a análise de discurso crítica, que estuda essas relações assimétricas de poder, né, essas assimetrias na relação de poder, em que uma pessoa numa posição de liderança muitas vezes se comporta com um autoritarismo, e se vale da sua posição de poder para subjugar, né, para subordinar pessoas às suas vontades, não se permitindo escutá-las, não lhes dando espaço para agência, para fala, para uma prática mais ativa. Essa dimensão ideológica, dentro da perspectiva da ADC, da análise de discurso crítica, ela não é unívoca, né? Existe ainda um debate muito grande sobre o que é, de fato, ideologia. Se ela tem um conceito inerentemente negativo, se ela também pode acontecer de maneira positiva. Eu, particularmente, sigo o raciocínio do Thompson, na sua obra de 2011, que vai focar na ideologia na sua perspectiva inerentemente negativa, como sendo, grosso modo, um conjunto de crenças, de valores, atitudes, percepções, que servem a grupos hegemônicos para naturalizar a sua posição de privilégio, de poder sobre aquelas pessoas que vão também ser naturalizadas e colocadas numa posição de inferioridade. Essa é uma das percepções do que seria ideologia na análise de discurso crítica, e é sob essa perspectiva que eu estou considerando aqui a ideologia. Né? Então, na aprendizagem profissional, a dimensão ideológica precisa ser considerada porque professores autoritários, professores que não têm empatia ou que não querem desenvolver ciência de empatia com relação a seus alunos, mais prejudicam do que de fato ajudam as turmas, né? E por último, a questão da reflexão. E essa questão da reflexão foi um dos pontos principais do desenvolvimento dos meus trabalhos enquanto eu estive lá na Irlanda, porque eu busquei desenvolver uma terminologia em que juntasse aí as duas expressões do inglês, do reflection e action, né? A palavra reflexão e a palavra ação como uma só, né? E o que eu queria dizer com isso, né? Que não bastava eu prestar atenção, eu analisar, perscrutar determinados fenômenos que eu estivesse observando, para que depois dessa reflexão eu pudesse agir. A minha proposta terminológica é que as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo, em que a partir do momento em que eu percebo um determinado evento que seja desafiador, que precise do meu agenciamento, eu não apenas reflita, né, mas que eu também tome uma iniciativa, que eu também haja sobre aquilo, provocando as mudanças necessárias, ou tentando provocar as mudanças necessárias para que a situação se resolva da melhor maneira possível. Isso na mediação de conflitos interpessoais ou também os intrapessoais, né, como são aqueles conflitos que os alunos ou as alunas foco do plano de ação enfrentam, né, o plano de ação que eu vou falar mais detalhadamente um pouco mais adiante. A maioria desses alunos chegavam para mim e falavam sempre a mesma coisa: olha, eu não consigo ir lá para frente, eu não consigo falar para o pessoal, não consigo falar em público, isso me deixa muito inseguro, isso me dá muito medo. E a partir do momento em que eu estabeleço esse momento de reflexão,
Desculpa, está terminando a aula aqui. Então, a partir do momento em que eu estabeleço esse momento de reflexão, eu também preciso tentar colocar em prática, né, as ações necessárias para que as mudanças aconteçam, para que eu supere os medos, para que eu supere as minhas limitações, focando, como eu disse anteriormente, nas minhas potencialidades e não deixando que essas minhas fragilidades elas sejam mais fortes, né? Que elas sejam o foco principal da minha atenção. Durante todo esse processo, um gole de água só para ajudar aqui na garganta que já passou o dia inteiro falando. Vamos aqui, a voz bem desgastada. Então vamos aqui. Na autonomia do estudante, definida como a capacidade de pensar criticamente e assumir a responsabilidade pela própria jornada de aprendizagem, não é um destino final, mas um processo contínuo de tomada de decisão e ação transformadora. Então, como a citação bem diz, esse a busca por essa autonomia, ela é um processo. Ela não acontece da noite para o dia, ela não acontece como uma meta a ser alcançada no final deste semestre ou deste ano letivo, mas ela é processual. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser refletida e precisa ser colocada em prática em todos os momentos da das nossas práticas docentes dentro, mas também fora da sala de aula, né? Onde as estudantes, os estudantes também vão continuar enfrentando desafios. Então, nos corredores da escola, realizando eventos, participando de ações interinstitucionais como essa, por exemplo, né? Em que alunos podem assistir, professores vão assistir, profissionais de educação vão assistir, vão talvez se identificar com situações que enfrentaram, né, e, obviamente, ficarei muito feliz se puderem compartilhar suas experiências, suas estratégias de superação de dificuldades com os alunos, principalmente com foco no desenvolvimento, né, nesse processo de desenvolvimento de autonomia e protagonismo dos alunos, nesse desafiador, essa desafiadora busca por saberes, né, de construção de saberes. É importante também focar na sinergia pedagógica, a autonomia que é potencializada pelo equilíbrio entre a liderança, como eu falei lá, o reflective, que é reflexiva e ativa, né, que cria ambientes de apoio e oportunidades constantes para a autorreflexão do aluno, e também juntando aí com a atividade, com a ação prática, né, a liderança effective, onde eu juntei em inglês o termo eficaz e ativo, ou seja, a ação que seja de fato colocada em prática e foca em modelagem ativa e direcionamento para alcançar objetivos educacionais concretos. Prática reflexiva como instrumento de transformação. Aqui eu vou focar só um pouco mais reforçando essa ideia do que eu quis dizer com o reflection, que está também basado nas 4 lentes do Stephen Brookfield, né, que seria uma prática reflexiva crítica. O docente deve analisar a sua prática sob a ótica de sua própria biografia, da percepção dos alunos, da visão dos colegas e da literatura teórica. Então, há que haver aí uma sinergia entre essas 4 lentes, né, olhar para as situações, para nós mesmos enquanto líderes, professoras líderes, e olhar para nossos alunos e nossos colegas, nossas colegas, por essas 4 óticas, seja a minha própria trajetória de vida, a percepção que meus e minhas estudantes têm sobre si mesmos, sobre o mundo, sobre o estar ali, naquele ambiente escolar, a visão dos colegas e das colegas, né, com quem eu partilho também as muitas lutas, né, as labutas do dia a dia da escola, como estamos fazendo agora nesse evento, e a literatura teórica, né, que é o que nos ajuda a, muitas vezes, enxergar melhor determinadas situações e, a partir desses conhecimentos teóricos, traçar caminhos e estratégias para superar desafios. Então, a reflexão e ação, no termo reflection, seria a prática reflexiva, permite questionar suposições hegemônicas e dinâmicas de poder, resultando em ajustes deliberados que promovem a independência do estudante. Para concluir, os professores que atuam como pesquisadores de sua própria prática e se inserem em comunidades de aprendizagem, tornam-se modelos de autonomia e protagonismo para seus alunos. Acho essa conclusão muito pertinente, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, principalmente para professores e professoras da rede pública, de escolas municipais, principalmente afastados dos grandes centros urbanos, né?
com cargas horárias muito pesadas, com turmas muito numerosas, com poucos aparatos tecnológicos dentro de sala. E aí eu me referi não apenas à tecnologia digital, mas às analógicas também. Muita gente nem as analógicas tem para trabalhar em sala, então como é que eu vou possibilitar que esses professores, que são guerreiros e guerreiras, né, sejam também pesquisadoras e pesquisadores de suas práticas quando eles não têm as mínimas condições de trabalho dentro das suas instituições, né? Seria um ambiente bem utópico para a grande maioria de nós, docentes brasileiras e brasileiros, termos essa condição, né, sem o adoecimento da academia, né, que é tentar conciliar as minhas muitas horas de trabalho com as minhas muitas horas de estudo, né, e tentemos, né, continuemos aí lutando por uma educação que priorize não apenas a construção de saberes, mas também o bem-estar dos profissionais que participam ativamente nesse processo. E agora, para finalizar, eu vou trazer aqui o plano de ação que nós desenvolvemos no IFCE Campus Sede. Primeiramente, esse campo de ação, esse plano de ação, ele foi desenvolvido antes da minha experiência na Irlanda, antes de eu ter contato com as teorias, né, da liderança e da gestão da educação. Como vocês estão vendo aí, eu tenho uma foto da turma com a qual eu trabalhei, pessoal do curso de informática, a turma A, né, tínhamos duas turmas, trabalhava com a turma A, pessoas excelentes, muita saudade desse pessoal, que inclusive a turma toda colou grau agora, né, há poucas semanas, partiu de uma inquietação, né, essa experiência partiu de uma inquietação. Então, eu coloquei como título essa liderança estudantil em ação, protagonismo, cooperação e responsabilidade coletiva nos processos de ensino e aprendizagem. O contexto da ação, né, como vocês podem ver, uma turma numerosa, aqui no interior do Ceará, na região centro-sul do Ceará, numa região predominantemente rural, que é no município de Cedro, uma cidade muito pequena, onde a maioria dos alunos ou dos estudantes de ensino médio recorrem ao IF como um aporte, né, como uma possibilidade de construção, de mudança de vida, de construção de um futuro mais promissor. E o projeto em si, né? Eu quero esse projeto, para que eu fui desenvolver esse projeto e como ele foi colocado em prática. O projeto, ele partiu justamente dessa inquietação que muitos alunos me traziam, dizendo, olha, eu não consigo apresentar esse seminário, passa outra modalidade de avaliação, porque eu não vou conseguir fazer isso. E eu me identificava muito com esses alunos, porque eu também venho de experiências muito parecidas, inclusive algumas traumáticas. E aí eu tentei conversar, né, naquela perspectiva da liderança servil, né, ao aluno, que eu estou focado mais nas necessidades do aluno, eu passei a escutar e tentar identificar quais eram as causas daquela insegurança. E a partir desse momento nós fomos travando diálogos mais íntimos sobre esses medos, sobre essas inseguranças, e eu tentando o tempo todo focar nessas potencialidades que essas alunas e esses alunos tinham. A partir desse momento, eu comecei a desenvolver esse plano, ou seja, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão construir conhecimento comigo. Vocês não vão apresentar seminário para eu assistir, né? Vocês vão apresentar comigo. Então, nós vamos ter um conteúdo da aula, vai ser esse conteúdo, e vocês vão, se vocês quiserem, não era obrigatório, mas quem fosse participar desse plano de ação receberia até, se não me engano, 3 pontos na nota da prova, além daquele que ele tirasse, né? Se tirasse um 9, né, ia ficar fechado 10 e os 2 pontos iam para outra avaliação. Enfim, quem escolheu participar ia ter esses 3 pontos aí, até 3 pontos, e esse processo de construção de saberes, ele era feito com o meu acompanhamento, né? Eu me reunia com eles em chamadas de vídeo, ou mesmo na instituição, explicava o conteúdo, eles próprios iam elaborar o material, faziam uma busca na internet, mandavam os resultados para mim, eu revia o material, fazia os ajustes necessários, e na hora da apresentação em sala, como eu já disse, eu não ficava sentado assistindo
a apresentação. Eu estava ali, de pé, do lado desses alunos protagonistas, exercendo liderança sobre o seu próprio processo de aprendizagem, de construção de saberes, e construindo em conjunto, coletivamente com a turma, porque todos os conteúdos que eles trabalharam, eles trouxeram atividades que foram aplicadas para a turma, eles conduziram a explicação da atividade, conduziram a correção da atividade, tirando dúvida, é, e aí eu já estou entrando na dinâmica das apresentações, né? E o que eu achei mais interessante dessa experiência foi a maneira, a, a seleção de palavras, né? A seleção do léxico que eles usaram para explicar os conteúdos, que foi uma coisa que me deixou muito encantado. Né? Muitas vezes nós, professoras, professores, estamos tão habituados aos conteúdos com os quais nós trabalhamos que a gente acha que está tudo muito claro, né? Tudo muito simples. E um conceito muito abstrato que parece simples para nós, muitas vezes, na maioria das vezes, é algo inacessível a esses alunos. E eu me lembro bem que uma vez tentando explicar um tópico de gramática da língua inglesa, que para mim era algo muito simples, né? Muito trivial, banal, e um aluno falou que não estava entendendo. E eu tentei explicar de outra maneira, e a coisa foi ficando pior. Quanto mais eu tentava esclarecer, mais piorava a situação. E aí, a, uma aluna, que já dominava bem aquele conteúdo, pediu para explicar. E, obviamente, eu pedi, né, por favor. E ela explicou. Só que ela teve uma sacada tão genial, ela explicou de uma maneira tão objetiva, tão clara, tão acessível, que aquilo não me veio à mente de maneira alguma. E eu fiquei encantado com aquilo. Aquilo foi algo que despertou para mim essa percepção de olhar para o aluno não apenas como um recebedor, né, vamos dizer, um recipiente de conteúdo, mas um produtor, um construtor aí desse processo, né, de conhecimentos. E durante as apresentações, né, do plano de ação, eu vi explicações muito claras, tomei nota de muita coisa que eles fizeram, que elas fizeram, então foi tudo muito gratificante. É, avaliando os agentes de aprendizagem, os resultados obtidos e as impressões dos protagonistas são o próximo passo que eu vou dar para encerrar essa apresentação, porque eu acho que eu já estou passando o meu tempo, né, Suleiman? Acho que eu tinha aqui entre 30 e 40 minutos, mas enfim. Tá tranquilo, não precisa correr não, tá? Tá tranquilo. Tá certo, tá bom então. Pronto, então, a avaliação, ela foi processual, obviamente, eu fui fazendo acompanhamento individual de todas as pessoas que se dispuseram a atuar como protagonistas nesse processo, nesse plano de ação, e aí eu reforço, a grande maioria da turma, né, participou ativamente dessa ação. Tentei conversar com aqueles que não quiseram participar, mas eles não se sentiram à vontade, obviamente respeitei, eles tiveram outra alternativa, né, de avaliação. E criei dois questionários, né? Um questionário para as pessoas que atuaram como protagonistas e um questionário para aquelas que não atuaram. Havia perguntas em comum para ambos os grupos, mas havia também perguntas específicas. E os resultados, as impressões dessas pessoas e os resultados dessa avaliação, eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro aqui algumas das perguntas que eu fiz para quem foi protagonista, né? Eu selecionei aqui essas 4 perguntas. Uma delas foi: o que você achou de sua experiência como protagonista na construção de saberes em sala de aula? Outra: quais as maiores dificuldades que você encontrou ao selecionar, organizar e realizar a sua apresentação? A outra seria: você acredita que sua participação como protagonista ajudou no seu aprendizado e da turma como um todo? Justifique sua resposta. E, finalmente, como você avalia o acompanhamento e as orientações do professor durante o planejamento e a realização de sua apresentação como protagonista? Essa última pergunta, para mim, ela é essencial, ela é fundamental, porque nós, enquanto professores, líderes, precisamos fazer sempre autocrítica, né? Precisamos ouvir dos nossos alunos, das nossas alunas, o que é que eles estão achando das nossas práticas, como é que eles estão recebendo, que sugestões eles nos dariam para que nós pudéssemos otimizar tudo que nós estamos tentando realizar dentro da sala de aula, né? Os objetivos que nós queremos alcançar com as nossas práticas de aula. Então, eu trouxe aqui 2 das respostas. Ah, uma das respostas para a segunda questão. E aí, uma coisa importante, né? As respostas, elas
os alunos não precisavam se identificar, né, todas elas anônimas ali, e um aluno, a aluna colocou o seguinte para a segunda questão: sinceramente, eu gostei. Eu tinha uma certa dificuldade para falar diante da sala. Por conta do projeto, eu me senti mais confiante. Para a sala, na construção de saberes, eu acredito que trouxe facilidade para compreender os conteúdos, isto visto que é mais fácil entender quando alguém próximo explica. Então, essa percepção, eu fiz uma seleção das muitas respostas, né, para essa questão, e a maioria trazia a mesma ideia, né, de que se sentiu bem ao participar da ação, sentiu que o processo de construção de saberes foi mais eficaz quando assumiu essa posição de protagonista, de líder do processo de construção de saberes de maneira coletiva também, com a turma toda, e que esse diálogo, né, essa construção de saberes entre eles, entre os alunos em si, essa aprendizagem coletiva, colaborativa entre eles é muito eficaz. Né, quando ela fala que é mais fácil, ele fala que é mais fácil entender quando alguém próximo explica, né, o colega, a colega que está ali do lado, cuja linguagem é mais acessível. Né, então, isso ratifica aquilo que eu disse anteriormente. E para a terceira questão, vou tentar ler aqui, de selecionar, não tive dificuldade, a não ser sobre procurar uma atividade dinâmica ao meu assunto, ao tema, né? Em questão de organizar, não tive. Porém, ao realizar, senti nervosismo, a barriga fria no começo, só que graças ao Senhor e a mim, logo fiquei tranquilo. Pronto, então aqui reforça como a minha participação ativa do lado deles possibilitou que eles se sentissem mais e elas se sentissem mais seguras, né, no processo de ensino, assumindo essa posição, né, de também, enquanto aluno, aluna, ser também docente, ser também professor e professora, líder desse processo de construção de saberes. Então, a presença do professor nesse momento, ali do lado, é, em, atuando com os alunos em conjunto, ela faz muita diferença. Tenho aqui também a resposta para a questão número 4, que é, com certeza, melhorou tanto a minha capacidade de interagir com os outros colegas, como as dúvidas que tinha no conteúdo no qual eu fiquei, né, o conteúdo que foi selecionado para essa pessoa. E a sexta questão, que é a minha autocrítica, né, a avaliação deles sobre a minha prática, né, ele ajuda muito, principalmente porque ele aprofunda no assunto, mas interrompe muito e acaba atrapalhando um pouco. Então, e essa resposta eu fiz questão de trazê-la porque ela se repetiu em várias das avaliações dos alunos. Várias pessoas disseram, olha, se você tivesse falado menos, nós teríamos produzido mais. E eu sempre, na hora que eu percebia que eles poderiam querer, acho que vai esquecer alguma coisa, né? Então eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa aqui para que não fique essa lacuna nesse conteúdo. E era aí que eu fazia minhas intervenções. E foi aí que eu me reeduquei, né, enquanto líder nesse processo. Falei, olha, então eu preciso dar mais autonomia além daquela que eu já estou dando para essas pessoas, porque caso elas esqueçam, elas podem lembrar depois e retomar aquele assunto. Agora, para quem não atuou como protagonista, eu trouxe aqui algumas das perguntas que eu selecionei. Por exemplo, por que você não participou como protagonista? Como seria possível superar as razões por que você não participou dessa proposta? O que você achou de sua experiência como ouvinte de colegas atuando como protagonistas na construção de saberes em sala de aula? Você acredita que a participação de colegas como protagonistas ajudou no seu aprendizado e da turma como um todo? Justifique sua resposta. Como você avalia a participação de estudantes e professor, juntas e juntos, durante as apresentações dos protagonistas e das protagonistas, né? Então, trouxe aqui algumas respostas também seletivas, mas lembrando que essa seleção, ela foi feita com base no todo, ou seja, em todas as respostas eu busquei aquelas que eram mais unívocas, que traziam basicamente a mesma ideia e que fosse, obviamente, representasse uma maioria dessas respostas. Então, aqui para a pergunta de número 2, não participou aqui porque eu tenho vergonha e porque tenho problema de ansiedade, né, que é aquilo que eu também enfrentei durante toda a minha trajetória, e enfrento até hoje, né, estar aqui participando desse evento também um momento de superação para mim,
que mesmo com já 45 anos de idade, muitos anos de docência, muitos anos enquanto estudante, buscando aprender e desenvolver as minhas potencialidades, ainda enfrento, né, essas questões do senso de incompetência, de inferioridade, de incapacidade, mas ao mesmo tempo eu olho para as minhas conquistas, eu olho para a minha trajetória e eu vejo que há também nessa trajetória toda muitas potencialidades que precisam ser reconhecidas e eu preciso focar nessas potencialidades para desenvolver ainda mais o meu processo e é nessa perspectiva que eu tento dialogar sempre com meus alunos e minhas alunas, deixando claro que eu mesmo, depois de tantos anos de experiência, estou aqui também com minhas fragilidades, né? Eu preciso que eles saibam que eu também estou falando com eles em pé de igualdade. Nós temos nossas fragilidades, mas nós estamos aqui construindo saberes juntos, né? Eu não estou um passo à frente, atrás, nós estamos juntos, estamos caminhando de mãos dadas. Para a terceira questão, essa pessoa respondeu, acho que perdendo a vergonha de chegar lá na frente e falar, né, que seria uma das estratégias que ela poderia praticar para superar, né? Ou seja, encarando o medo, que é o que eu tenho tentado motivá-los e motivá-las a fazer. A quarta questão, a resposta seria com as apresentações dos protagonistas, ficou mais fácil de aprender, ou seja, se a pessoa achou que os colegas e as colegas ensinando aquele conteúdo ficaria mais acessível o aprendizado, né, o conteúdo, a compreensão daquele conteúdo. E como a gente pode ver aqui pela resposta, que representa não só essa individualidade, mas também outras pessoas que pensaram na mesma linha de raciocínio. Então, foi, de fato, uma ação eficaz. Para a quinta pergunta, a resposta aqui seria sim, eles explicaram muito bem, acho que eles também aprenderam como eu. Então, a gente percebe aqui por essa resposta que foi mais acessível para eles, o processo de aprendizagem se deu de maneira mais eficiente, mais eficaz, quando os alunos dialogam de si, né, uns para os outros, em pé de igualdade. E, por último, aqui eu tenho muito boa, todos que participaram mandaram muito bem lá na frente, né? Ou seja, todo mundo conseguiu entregar, deram um recado, conseguiram construir saberes em conjunto, e eu finalizo por aqui a minha participação, deixando a minha mais sincera gratidão à Solimar, toda a instituição que está organizando esse evento, todos os colegas e as colegas que participaram, que contribuíram com suas experiências. Vou assistir aos vídeos, tenho certeza que vou aprender muito. Reforço que estar aqui, mais uma vez, é também um motivo de superação para mim, que não estou muito habituado a participar desse tipo de eventos. As minhas ações de ensino e aprendizagem elas são mais focadas à sala de aula. Enfim, estou muito feliz de ter chegado até aqui, espero ter contribuído de alguma maneira. Estou aberto aos comentários, às sugestões, às críticas, para que eu possa continuar aprendendo e ajudando a aprender. Muito obrigado. Obrigada, Hilton. Se quiser parar de compartilhar, fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada por você ter trazido não apenas elementos teóricos, sua tela ainda está apresentando, só para te avisar, não sei se você sabe que ela está apresentando, tá? É, tem lá em cima interromper compartilhamento. Mas assim, te agradecer por você ter trazido não só o aspecto teórico, mas você ter trazido para a gente muito de você, né? Muita gente coloca debaixo do tapete o que não deu certo, né? E você trouxe até o que os seus alunos trouxeram, porque isso é realmente o protagonismo. Eles se sentiram muito à vontade, até para dizer, poxa, professor. Se falasse menos um pouquinho, né? A gente fica na ânsia de ajudá-los. Eu fiquei me imaginando, ai, eu seria a pessoa que Uhum. estaria falando, né? E que você trouxe com muita clareza. É muito bonito ver sua trajetória, ver o que que você fez com seus alunos, trazendo um pouquinho dessa empatia, dessa compaixão que eles são peculiares. Quem me conhece um pouquinho sabe disso. E eu fico muito contente por você ter compartilhado com a gente, porque eu acho que quem assistiu, quem está aqui com a gente até o fim, pode se inspirar. E por que não? Eu falei assim, opa, eu acho que eu posso começar a aprender um pouquinho mais e, quem sabe, trabalhar essa questão da autonomia com os meus alunos. Eu sei que a gente já trabalha, né? Todos nós estamos aqui, de alguma maneira a gente já trabalha, Uhum. mas é bom ouvir um colega como você trazer essas experiências ancoradas.
em fundamentos teórico-metodológicos que nos ajudam a não ser só no achismo, né? Só Uhum, no uhum. feeling, mas de estar ancorada. Então, assim, eu tenho só que te agradecer. E você que está aqui com a gente até o final, né, esse segundo vídeo, talvez você já tenha caído de paraquedas já no segundo, porque sabe como é que é rede social, YouTube, às vezes aparece o segundo. Então, tem o primeiro, tem o de abertura para vocês entenderem um pouco esse projeto, tem o primeiro que fala um pouquinho da visão socioeconômica, histórica, cultural da Irlanda, com a professora Eliette. E vão ter todos os outros, que são 14. Então, eu convido a você, colega, seja da rede, né, de Duque de Caxias, ou de quaisquer outras redes que estão aqui, que estão buscando essa formação continuada, para que você possa aproveitar bastante. Então, para vocês todos, e Ailton, mais uma vez, obrigada, um beijo e, pessoal, até o próximo vídeo.